Fala galera, hoje vamos continuar o resumo do anime Bofuri, que é um anime de fantasia, ação, comédia, magia, tem muito gênero. Mas ele conta a história de Maple, que tá jogando um MMORPG pela primeira vez, e ela acaba criando um personagem full defesa, e mesmo assim ela fica muito overpower dentro do jogo, chamando até a atenção dos desenvolvedores que tem que nerfar o personagem dela para ela não ficar muito apelona. Então vamos continuar aí o resumo a partir do episódio 7 agora. Se você não viu as últimas partes, eu vou deixar o link na descrição e nos comentários, então confere lá depois. E vamos seguir para o resumo. O próximo evento está para acontecer dentro do jogo New World Online e todas as guildas começam a subir os seus níveis para participarem do evento. Maple vai na primeira masmorra com o boss para upar as duas novatas, aquelas duas irmãs lá que tem todos os pontos de habilidade em ataque, né? Então isso é uma combinação interessante, porque a Maple ela tem todos os pontos em defesa, enquanto as duas irmãs apostam tudo no ataque. As garotas completam a masmorra sem dificuldade, e elas vão repetir o processo muitas vezes para ganhar experiência. Então, para que o processo não fique tão entediante, Maple faz uma sugestão. Ela sugere que elas tentem abater os seus próprios recordes de tempo para completarem a dungeon. Então elas começam a passar a dungeon muito rápido para tentar bater o próprio recorde, né? Tipo o time trial que tem aí nos jogos de fase, né? Lembro que tinha muito no jogo do Crash lá. Que se você conseguisse terminar antes do tempo, você ganhava uma joia diferente lá. Quem gostava de Crash, comenta aí embaixo, eu jogava muito. Bom, então o que começou lá em 5 minutos, que elas terminavam a dungeon, no final elas estavam conseguindo terminar em 2 minutos já, depois de tantas tentativas. E por conta do curto tempo, as duas irmãs desbloquearam algumas habilidades passivas. Ela já tá seguindo o caminho da Maple, né, que tem uma habilidade passiva maluca. Então as duas meninas agora elas conseguem empunhar armas de duas mãos com apenas uma mão. Então o que isso acontece? Elas dobram o poder de ataque delas, né? Porque se elas podiam segurar uma arma de duas mãos com duas mãos, agora elas conseguem segurar duas. Então o poder de ataque que elas teriam ali vindo da arma já fica dobrado, né? Então a guilda da Maple tá ficando cada vez mais poderosa e todos ficam empolgados e não querem ficar atrás com suas próprias evoluções. Então todos os outros membros, vendo que a Maple e as duas irmãs estão ficando mais fortes, todo mundo começa a se mexer para upar nível, para ganhar habilidade, para não ficar para trás, né? Então, como todos saíram para completar algum tipo de tarefa, Maple fica sozinha e acaba recebendo a quest de um NPC. Então, ela tá vagando pela cidade sozinha, ela acaba encontrando um NPC, ela resolve conversar e ela recebeu uma quest meio que secreta, assim, uma quest rara, né? E basicamente ela precisava salvar uma criança doente, completando algumas missões de coleta. Só que o que seria difícil para qualquer outro jogador que tivesse assumido aquela quest, para Maple ela foi extremamente fácil, porque ela, não sei se vocês lembram nos episódios anteriores, lá no primeiro eu acho, ela consegue a habilidade de psicocinese e ela consegue aplicar o poder de psicocinese na tartaruga dela, que fica gigante, e a tartaruga consegue voar com esse poder. Então elas sobrevoam a floresta com a tartaruga e elas evitam todos os combates possíveis e vão direto pro objetivo. Então depois de reviver um arcanjo e salvar a garota, Maple recebe uma habilidade chamada Sacrifício do Amor. Então ela faz toda essa correria aí pra completar a quest. Ela acaba revivendo um anjo que salva a garota. Então, quando ela completa, ela ganha essa habilidade. E o que essa habilidade faz? A Maple agora ela consegue conjurar um círculo no chão e todos os aliados que estiverem nessa área, nesse círculo, terão os mesmos pontos de defesa que a Maple. Então pense, todos os membros da guilda vão ficar imortais, né? Porque a Maple é imortal, então todo mundo que tiver a defesa da Maple vai ficar mortal. Vai ser muito difícil alguém conseguir causar dano pra eles, né? Então o novo evento da guilda começa e Maple junto com seus amigos vão caçar vacas e coletar itens que caem delas. Essa é a missão do evento, tá? É coletar os itens que caem das vacas. E ao fim da competição, o grupo que tiver mais vacas coletadas ganhará uma decoração de guilda que aumentará os pontos de ataque de todos os membros da guilda. Então é um item que você pendura dentro da tua guilda e é um bônus passivo para todo mundo que faz parte da guilda. Então, começando o evento, o time se separa
e os integrantes da guilda ficam preocupados com Maple, sendo que esse é um evento focado para quem tem agilidade, e a escudeira terá uma grande dificuldade porque ela não tem ponto nenhum em agilidade, né? Só que como a Maple é uma boa exploradora, ela acaba encontrando um boss numa igreja antiga, e era um demônio. E detalhe que essa igreja que ela vai é a mesma igreja que ela tinha revivido o arcanjo na quest anterior, tá? Então ela conhecia o lugar já, só que ela acabou indo pra uma quest diferente, né? Então a Maple entra numa luta de resistência com esse demônio, em que os dois conseguem usar habilidades que restringem o movimento. Mas Maple ela acaba saindo perdedora na disputa e é devorada pelo monstro. O monstro literalmente engole ela. Só que dentro do estômago do monstro, Maple percebe que sua armadura está sendo destruída, está sendo corroída, né? E ela resolve usar uma tática, que ela já usou isso lá no primeiro episódio, que é morder o monstro e comê-lo por dentro. Na primeira não foi por dentro, né? Mas nesse caso, como ela estava por dentro, ela ficou mordendo o monstro e causando dano e comendo a carne do bicho. Então assim a Maple consegue derrotar o monstro e ganha a habilidade de ter matado o boss. Ela ganha a habilidade de se transformar num enorme demônio e atacar os seus inimigos. Agora imagina, a Maple já tem mais um outro poder cabuloso, né? Um poder bizarro. Então a Maple e sua equipe eles conseguem acumular vários pontos nesse evento e conseguem conquistar a decoração. Ela aproveita o assunto falando do evento e tal para mostrar a sua nova habilidade para os colegas, ao mesmo tempo que eles avançam para o terceiro nível. Então eles sobem para o terceiro nível e a Maple vai lá numa parte para mostrar o novo poder dela, né? Então a Maple ela usa sua nova habilidade e enfrenta o boss do andar, né? Então elas estão enfrentando o boss para subir de nível e a Maple vira um monstrão lá e luta contra o boss sozinha. E claro que seus companheiros ficaram chocados com a transformação dela e a facilidade que ela conseguiu lidar com um boss super poderoso. Então ela sozinha derrotou o monstro. E Maple continua surpreendendo cada vez mais. E toda vez que eles veem a Maple lutando, eles ficam surpreendidos, porque ela sempre chega com uma novidade, né? Então, finalmente, o grupo chega no terceiro nível e eles se separam para explorar a nova cidade. E Maple, de novo, como é de costume ela entrar em lugares inusitados, ela acaba se envolvendo em uma outra quest rara e complicada, e ela acaba ressuscitando um deus antigo, que é um deus máquina, ou deus machina, né? Que falam em japonês lá. Enfim... E esse deus, ele parece ter sido corrompido. E acaba que a Maple e o boss ali começam a lutar. E quando eles começam a lutar, o boss ali, o deus máquina, ele parece recobrar um pouco da consciência dele e usa esse breve momento de consciência para ceder uma parte dos poderes dele para Maple, para que ela consiga destruí-lo. Então ele dá um pouco do poder dele para ela, enquanto ele recobrou a consciência, antes dele perder a consciência de novo, para que a Maple seja capaz de destruí-lo. Então a Maple ela se transforma numa máquina de guerra, olha isso, cara. Ela vira um baita de um mecha lá. E ela entra em um confronto militar com o Deus Máquina e sai vitoriosa. Então ela fica cheia de metralhadora lá, canhão, não sei o que, e desce o cacete no boss. Então mais uma vez a Maple surpreende seus amigos quando ela mostra o seu novo trunfo. Agora ela pode invocar o braço mecha e causar um verdadeiro estrago com seu poder militar. Então ela consegue invocar um canhão de plasma, sei lá o que é aquilo, num dos seus braços, por exemplo, e meter balaço em quem tiver, tá ligado? Um bagulho cabuloso. Então, quando eles veem as habilidades de Maple, eles entendem que eles precisam esconder os poderes da líder o máximo possível para não perderem o elemento surpresa quando tiverem os eventos da guilda que vem acontecendo, né? E a guilda de Maple, né, que se chama Árvore Caed, eu não falei antes, mas a guilda da Maple, ela tem chamado cada vez mais atenção e uma das principais guildas, que é a top 1 ali do servidor, começa a recolher informações sobre Maple e seus integrantes. Isso por quê? Porque uma próxima competição será uma disputa direta entre as guildas. Então essas guildas começam a coletar informações de uma das outras, né? Então o próximo evento começa e eles precisam defender um orb em sua base ao mesmo tempo que coletam orbes dos inimigos. Então é um jogo territorial, você tem que defender a sua base ao mesmo tempo que você coleta, entre aspas, a bandeira das outras guildas, né? Que nesse caso é o orb. Então todas as guildas dividem seus grupos em ataque e defesa, e na Árvore Caed, o grupo de Maple acaba separando dessa forma. A Maple fica na defesa e a Sally fica no ataque. Esses são os pontos focais, né?
Eles fazem grupos em que tem o grupo da Maple e o grupo da Sally. Então a primeira rodada começa e Sally sai sozinha e consegue capturar vários orbes e causar confusão entre os outros grupos. Com os vários orbes coletados, todos os integrantes da árvore Kaede se reúnem em sua base para esperar a virada de pontos. Então funciona da seguinte forma: eles coletam o orbe das outras guildas, eles trazem para a base deles, colocam ali os orbes reunidos no altar, ali, sei lá como que chama, e tem uma virada de tempo, né? Então, sei lá, quando vira o dia, contabiliza os pontos e os orbes voltam para as guildas de origem, né? Para daí começar uma nova rodada. Então, como a guilda da Maple coletou vários orbes, alguns competidores aparecem para recuperar os orbes, mas Maple acaba usando a sua habilidade lá do Sacrifício do Amor e compartilha todos os seus status defensivos com seus aliados, e todos eles ficam invulneráveis e conseguem derrotar muito fácil os inimigos ali, né? Foi tipo mamão com açúcar pra eles.